Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Oportunidade de hoje aqui eu tenho o Redmi 9 e a gente vai fazer uma análise aqui do esquema, principalmente nas alimentações de CPU e memória, tá? Então vamos ver aqui, ó. Para começar aqui a gente tem dois CIs aqui, geralmente CPU e memória são os CIs maiores, tá, da placa, ó. Então a gente tem aqui o U1000 e o U4001, tá? Então aqui é fácil a gente ver qual que é qual, ó. No caso do U1000 aqui, vamos pesquisar aqui, ó. A gente já tem aqui CPU, que é o MT6769. Ó. Se a gente pesquisar MT6769, é um MediaTek, tá? Então é uma CPU aqui, ó, processador da MediaTek, tá? Se a gente pegar o U4401, ó, pesquisar aqui, a gente vai ver esse código aqui, ó. Então pesquisando aqui a gente já sabe, pelo código aqui, a gente já sabe que a gente está diante de uma memória, ó, um chip NAND aqui, tá? Ó, chip NAND. Provavelmente aqui a gente tem uma eMMC, que é um chip NAND com a memória RAM soldada junto dele, certo? Então vamos lá. Para começar aqui a gente tem as alimentações da CPU. Então vamos analisar aqui, ó, todas as malhas da CPU. Para começar, né, a gente tem na CPU, a gente tem divisões, né? Então, ó, nossa MT6709 é a CPU. A gente tem aqui a página E. Vamos aqui para a página A. Ó, página A. Então, a gente tem várias páginas dessa mesma CPU, desse mesmo CI. Tá? Então, a gente vai analisar uma por uma aqui, ó. Então, para começar aqui, a gente vai ter aqui, ó, sysreset, tá? Watchdogs. Então a gente tem a sysreset e a watchdogs. Ó, a gente tem aqui, ó, PMU. PMU é o que? PMIC. Tá? PMU significa Power Managed Unit, unidade de gerenciamento de energia. Tá? Interface, IF, então quer dizer que é comunicação, né, interface entre CPU e a PMU, que é a Power Managed Unit, certo? Então, esse setor aqui, ó, todo esse setor aqui é de comunicação com o PMIC, tá? Então a primeira que a gente tem aqui, ó, a sysreset. O que é um reset num CI? Sempre que a gente tem a palavra reset ou RST, tá? Quer dizer que é o start daquele CI, de um CI inteligente, no caso de um processador, de uma CPU. O reset seria o início dela, seria o momento em que o ciclo, né, de trabalho da CPU é reiniciado. E aí ele começa a sua instrução, começa a trabalhar, né, começa a sua instrução do zero, certo? Suas instruções já programadas para acontecer dentro de um CI. De um CI, no caso de um processador, né, de um CI inteligente. Então a gente tem aqui o sysreset. Quem manda esse sysreset? Bom, a gente já falou aqui que é a PMU, né? Então, se a gente seguir essa malha aqui, ó, a gente tem o IFP, a gente tem o PMIC, que é o U2001, né? O U2001 que é esse daqui, ó. Esse carinha aqui do outro lado da placa. Tá? Ele é que vai mandar a CPU começar a trabalhar. Ou seja, ela vai dar o start para a CPU, que é o reset, ou sysreset. Tá? Além disso, né, a gente tem um test point aqui e tal. A gente vai ter também o watchdogs. Watchdog significa aqui, traduzindo literalmente aqui, significa cão de guarda. Tá? O que é o watchdogs na eletrônica aqui, nos sistemas embarcados aqui? O watchdogs é o seguinte, a gente tem, por exemplo, a CPU,
ela começa a trabalhar, certo? E ela tem um relógio, diferente do clock, tá? Ela tem um relógio que começa a trabalhar esse relógio, certo? É como se fosse uma contagem, certo? Se em determinado momento dessa contagem a CPU ela não recebeu uma resposta, né? No caso aqui do IFPMIC, ela vai reiniciar, tá? Nesse caso aqui é o FPMIC que tem que receber a resposta da CPU. Então imagine assim, a CPU ela vai mandar um sinal pelo watchdogs para o FPMIC, tá? E esse sinal é um relógio. Se a CPU travar, acontecer qualquer coisa, esse sinal que ela está mandando, que está uma contagem, que está um relógio contando, ele não vai chegar no PMIC. E aí o PMIC vai reiniciar. Ele vai mandar um sinal de watchdogs para que a CPU resete, para que a CPU reinicie. Certo? Por alto é isso, né? Basicamente é isso daí. Ele é apenas um controle de erros da CPU, para caso a CPU travar, o PMIC poder reiniciar. Tá? No iPhone, por exemplo, a gente tem como ver o log do watchdogs. Então, se você tem um aparelho que está reiniciando, né, a gente tem lá um log e a gente pode ver lá pelo código de erro do watchdogs qual que foi o motivo que fez aquele aparelho reiniciar. Tá? Beleza, seguindo aqui, a gente vai ter aqui um protocolo, ó, a gente tem um protocolo aqui SPI, tá? SPI, então a gente já sabe que a gente tem um protocolo output, input, né, que é saída, entrada, o clock, tá? E aqui a gente tem o CS, que é o chip select. Tá? Então aqui é simplesmente uma comunicação, ó, vamos ver qual é a comunicação aqui. Aqui é uma comunicação entre CPU, ó, e PMIC. Então é o PMIC. Essa comunicação aqui é o seguinte, por exemplo, nem todas as saídas, né? A gente sabe que no PMIC a gente tem diversas saídas, a gente tem buck, LDO, a gente tem diversas saídas, certo? Que alimenta diversos setores da placa, correto? Câmera, Wi-Fi, mas nem todas essas saídas têm que estar liberadas ao mesmo tempo, certo? Nem todas essas saídas, por exemplo, se o Wi-Fi está desligado, não há por que o PMIC liberar a saída para o Wi-Fi, certo? Se a câmera, o aplicativo da câmera não estiver aberto, não tem por que o PMIC liberar a tensão que alimenta a câmera, ou que dá o enable para o LDO lá que vai alimentar a câmera, certo? Agora, como o FPMIC sabe, o PMIC sabe o momento certo de liberar as tensões. Ele tem que ter um comando ali, ele tem que ter uma comunicação inteligente, né? Uma comunicação em binário com a CPU. E essa comunicação, no caso desse aparelho aqui, é via protocolo SPI, que ela usa essas quatro linhas aqui, ó. Chip Select, Clock, MOSI, que é o output, que é o input, e o MISO, que é o output, certo? Através dessas quatro trilhas, ela se comunica com a CPU, tá? Ela se comunica com a CPU aqui, ó. E a CPU é que manda. Então a CPU ela manda um código lá através dessa linha aqui, dessas quatro linhas. E aí o FPMIC vai ativar tal LDO ou vai desativar tal LDO, certo? Ou tal buck, aí depende da comunicação. Então é uma comunicação inteligente entre CPU e PMIC, tá? A gente vai ter a mesma coisa aqui ó, com a parte de áudio, ó, tanto aqui quanto aqui,
Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tá indo lá para o PMIC também. Então, nesse caso aqui, esse PMIC ele também faz o codec de áudio. Ele também tem um amplificador e um codec de áudio ali internamente. Certo? Então, ele também vai ter essa comunicação de áudio. Tá? E seguindo aqui, a gente vai ter... Ó, vamos ver o que é esse daqui. Esse daqui eu não sei o que é. Vamos ver o que é. Ó, SCP VREG. VREG a gente sabe que é uma tensão regulada. Tá? Vamos ver para onde é essa tensão. Aqui é o processador. Olha, está indo lá no PMIC também. Sensor Hub. Então é alguma tensão relacionada com algum sensor do aparelho. Deixa eu ver se vai para mais algum lugar. Não vai. É alguma comunicação aqui com algum sensor. Tá? Algum sensor do aparelho. Essa parte aqui é de clock. Ó, 32K. RTC, é Real Time Clock, né? Então é o oscilador, né? Então ó, vai lá para o PMIC também, que é a saída, ó, clock out. Então é a saída de clock, né? Que esse PMIC está gerando para que a CPU trabalhe, tá? A gente vai ter aqui uma enable de clock também, tá? Então é muitos detalhes assim que não se explicar tudo, né, confunde. Então a gente tem que ir por partes, ó. Clock control, tá? Então é o enable, ó, é o controle do clock. A CPU ela vai mandar quando ativar e quando desativar esse clock do PMIC, tá? Que o PMIC está liberando, tá? Então essa é a parte A. Vamos para a parte B aqui, ó. A parte que interessa a gente por enquanto é a parte de alimentação. Então a parte de alimentação a gente vai falar lá mais para frente. Ó, comunicação com cartão de memória, tá? Cartão de memória cartão de memória não, é o SIM card, SIM número 1 e SIM número 2, tá? Comunicação com o transceiver, ó, acredito que esse daqui é o transceiver. Vamos ver aqui, ó. A gente tem um enable, a gente tem um clock, a gente tem um data. Deixa eu ver se é o transceiver. Ó. Transceiver, ó. Beleza. Então aqui já é a comunicação de sinal, né? Então essa parte aqui de RFI, RFI significa RF Interface. Então ele está se comunicando diretamente com o transceiver e aqui, por essas malhas aqui, é que passam os dados de internet, de sinal, de voz, de videochamada e qualquer coisa que envolva o sinal de RF do aparelho. Certo? Então, ó, RF MIP, tá? Vamos ver, aqui já é outro protocolo. Aqui é o protocolo BSI, que é um protocolo mais para RF. Tá? Aqui já é o protocolo MIP, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver para onde vai esse data aqui, ó. Ó, RF. Olha lá, ó. MMMB, que é um amplificador de potência, tá? De média banda, né? Então esse aqui é um amplificador de potência, também faz parte da parte de RF, tá? E a gente vai ter aqui o protocolo BPI. A gente vai ter vários aqui, ó. A gente vai ter para câmera, para o sintonizador de antena aqui. Ó, aqui provavelmente também é antena ou Wi-Fi, tá? Ó, antena. Tuner é sintonizador, né? Então a gente tem vários aqui. Tudo comunicação de dados, tá? Tudo comunicação de dados com a CPU. Quer dizer que a CPU ela tá ou recebendo ou enviando um sinal, um pulso,
né? Pode ser um pulso alto, um pulso baixo ou vários pulsos, né? Porque a gente sabe que a CPU ela trabalha em binário. Então ela pode mandar um pulso alto, ela pode mandar um pulso baixo, tá? Ela pode mandar ora um pulso alto, ora um pulso baixo, entendeu? É assim que ela se comunica. Quando a gente tem o pulso alto, a gente tem 1 em binário. Quando a gente tem o pulso baixo, a gente tem 0 em binário e por aí vai, entendeu? Beleza. Então isso tudo aqui é comunicação de dados, tá? Não é alimentação. Aqui a gente vai ter, ó, se a gente tinha lá o clock de 32, aqui a gente vai ter o de 26 MHz, tá? Que também vai lá para o PMIC. Então a gente tem aqui, ó, as saídas de clock aqui, ó. Clock aqui para o NFC, clock para o WCN. WCN é o Wi-Fi, tá? É o CI do Wi-Fi. Sempre que vê WCN, é o CI do Wi-Fi. RF, né, que é radiofrequência, porque, por exemplo, para você transmitir um sinal, transmitir um dado, você precisa modular ele, né? Modular ele quer dizer transformar o 0 em um sinal de radiofrequência, tá? E para isso você precisa ter frequência, certo? Para você ter frequência, você precisa ter um clock, você precisa ter uma oscilação. Você precisa ter isso aqui. Se a gente quer transformar o 0 em 1, a gente precisa transformar ele em ondas de RF. Para isso a gente tem que ter uma oscilação numa frequência alta, porque a frequência alta é a única que pode ser transmitida pela antena, pelo espaço, tá? Então a gente tem que ter uma frequência alta aqui. E aqui a gente tem um clock também, provavelmente para a área de BB, né, que é baseband, ou área de sinal, né? A área que faz a comunicação lá, ó, com o sinal, que é exatamente essa aqui que a gente está falando, tá? Beleza. Aqui a gente vai ter, ó, TX transmissão BB, então é baseband, tá? Aqui, ó, RX recepção, ó, recepção, DRX recepção também. Tá, então toda essa parte aqui, ó, LTE TX, vamos ver o que é aqui, ó, transceiver, tá? Então quer dizer que aqui é a parte da baseband que está internamente nessa área aqui, tá? Desse processador. Então a gente vai ter toda essa área aqui de comunicação com o transceiver. Ele vai decodificar o sinal que está saindo do processador, certo? Pode ser um sinal de internet, pode ser um sinal de áudio, pode ser um vídeo, qualquer coisa que você queira transmitir pela sinal de operadora, né? Porque todo celular, o principal dele, ele tem várias funções, mas a principal função dele é isso aqui, ó, RF. Um celular ele não é nada se você não tiver RF. Se você não tiver sinal, você não tem internet, você não tem nada, tá? Você não consegue se comunicar, tá? Para isso que ele serve, né? É um telefone móvel de comunicação. Beleza. Então a gente vai ter aqui a parte de sinal. Aqui a gente vai ter, ó, auxiliar in. Vamos ver o que é isso aqui, ó. A gente vai ter várias. Aqui vai ser meio que uma parte do processador de uso geral aqui. Então tem várias funções. Pode ser NTC, pode ser identificação de bateria, pode ser Board ID. Board ID é a identificação da placa, né? Porque tem várias versões de placa. Então isso aqui informa o processador qual é a versão daquela placa que está sendo usada. Pode ser um protótipo, pode ser uma placa final, pode ser uma outra versão, tá? Então é pelo Board ID, ele informa o processador. No caso dessa entrada auxiliar aqui, ó, auxiliar in, né, entrada auxiliar, ele sabe são portas de uso geral, né, entradas de uso geral para o processador.
Beleza. Aqui é uma tensão de referência, né, que vai num capacitor. Vamos ver aqui a parte C agora. Ó, a parte C, a gente vai ter outros protocolos, ó, CSI e DSI. Tá? CSI, câmera serial interface. Tá? Então isso aqui é câmera serial interface, ou seja, comunicação de câmera. Vamos ver se é câmera mesmo. Ó. A gente vai ter duas linhas, a positiva e a negativa. Ó. Positiva, negativa. Isso aqui é de câmera. Tá? Então a gente vai ter a linha 0, linha 1, linha 2. E aqui a gente repete a linha 0 também, só que na câmera B. Então aqui a gente tem câmera A, câmera B. Vamos ver aqui, ó. Câmera A. Ó, ele vai lá no conector, ó. Esse aqui é um conector da câmera, tá? De 2 megapixels, certo? A gente vai ter o dados A, ou seja, a comunicação de dados com a câmera A. A câmera B, ó, comunicação de dados também. Vamos ver para onde ela vai aqui, ó. Câmera B vai nesse aqui, ó, na de 5 megapixels macro. Então esse aparelho tem várias câmeras. Tem uma câmera macro, tem uma câmera de 2 megapixels frontal, tá? Então cada uma aqui vai ter uma comunicação diferente. Câmera B, aqui eu vou ter, ó, o clock, reset, tá? Vou ter aqui outras conexões de câmera. Então toda essa parte aqui, ó, de processador, toda essa área aqui é comunicação CSI, que é de câmera, que é câmera serial interface. E a área de cá, ó, DSI, é display. Então aqui eu tenho display serial interface, tá? Parte de display aqui, ó, vamos ver para onde ela vai. Ela vai passar por um filtro EMI, tá? E do filtro EMI ele vai chegar no LCM. Sempre que a gente vê LCM é cristal, liquid crystal module, né? Módulo de cristal líquido ou display, né? LCD. É simplesmente a nossa tela. Ó, o conector aqui, ó. A gente tem o conector da tela aqui embaixo, tá? Então beleza. Então é muito simples, tá? O processador ele tem que ter, ele é dividido em várias partes. A gente tem a parte de alimentação, a parte de controle e a parte de dados, tá? Que é essa que a gente está vendo aqui, a parte de dados, tá? Ó, protocolo SPI, que eu já falei também, aí tem várias funções, ó. SD, cartão de memória, parte de carregamento, ó, parte de áudio, de LCD, ó, FP, fingerprint, né, impressão digital, aqui é a parte de impressão digital, protocolo SPI. Então a gente sabe que a gente tem chip select, clock, output, input, tá? Que é o MOSI e o MISO, né? Beleza, aqui também protocolo SPI, ó. Deixa eu ver para onde vai esse aqui, ó. Ó, sensor, é um dos sensores lá. Ó, TP, TP é o que? Touch, também é o protocolo SPI. Vamos ver para onde ele vai. Ó, conector do touch, que é esse aqui, é o mesmo do LCD. Então, ó, ele vai tudo é entrada de dados, entrada e saída de dados, tá? Vamos para a página D aqui, que aí vai começar a ficar interessante aqui. O processador é muitas partes. Ó, simples isso aqui. Comunicação USB 2.0, dados positivos, dados negativos e o ID, né? Aqui, não, esse aqui não é o ID. Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, ele vai lá para um CC. É, esse aparelho ele é USB tipo C,
tá? Então ele vai ter a CC1 e a CC2. Então ele tem um chip ali que controla, né? Controla, digamos assim, qual foi o acessório que foi plugado naquela USB. Se foi um fone de ouvido, se foi um pendrive, se foi um OTG, se foi um cabo, né, USB, ou se foi um carregador, tá? Então ele detecta através desse CI aqui. Beleza. Ó, keypad, vamos ver o que é o keypad aqui. Ó. Keypad. Ó, deixa eu ver. Board ID. Eu já expliquei isso aqui, né? É relacionado à identificação de qual a placa. Deixa eu ver esse aqui, ó. GPIO CP Reset. Deixa eu ver o que é isso. Ele vai lá para o conector do display também. Esse aqui eu não sei o que é. CTP, TP pode ser alguma coisa relacionada ao touch, tá? Alguma coisa relacionada ao touch. Então isso aqui, ó, aqui tá escrito keypad, mas aparentemente isso daqui é de uso geral, né? Tem várias funções aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ó, volume down. Esse realmente é o keypad, né? Que é os botões, né? Botão de volume, volume para baixo, volume para cima, tá? E aqui a gente vai ter outros protocolos. Protocolo I2C, comunicação de dados aqui que a gente só vai ter dois fios, o clock e os dados, tá? Diferente do SPI lá que a gente tem 4 fios. Então a gente vai ter o I2C aqui. E aí começa o GPO, né, que é os General Propose Output Input, né? Output e Input. Ou seja, isso daqui são saídas, o GPO são saídas de uso geral. Então eu posso usar para qualquer coisa, eu posso usar para identificação da placa, posso já usar aqui para uma habilitação lá do carregamento, posso usar para habilitar a tela, né, ó, LCM LED, para habilitar o backlight da tela. Vamos ver para onde vai, ó. Olha lá, ele vai para um CI de backlight, ó, LCM Backlight LED Drive. E é um enable, ó, hardware enable. Ó, é justamente a linha que a gente está falando. Então o processador está usando essa GPIO simplesmente para mandar um pulso, né? Um pulso que está baixo, né? Um pulso está baixo. E aí quando ele quer habilitar a tela, ele manda um pulso alto, certo? E aí enquanto tiver esse pulso alto aqui, o driver, né, do backlight, ele vai trabalhar e vai mandar a tensão aqui que a gente precisa para alimentar o LCD, certo? Então aqui são saídas de uso geral. Então tem várias aqui, ó, cada uma para uma função. Depois a gente vai falar da GPIO também, que aí não são apenas saídas, mas a gente também tem entradas e saídas, tá? Também para outras funções aqui, ó. Certo? Ó, deixa eu ver o que é isso aqui, ó. MSDC reset. Ele vai lá para memória, então é alguma coisa, ó. SDC é cartão de memória. Parte de MMC, ó. Então aqui é a memória. Ó, a gente vai ter um reset, comando, clock, dados, tá? É sempre isso, tá? Então a gente vai ter dois aqui, dois SD, porque a memória, tá? A MMC, ela é como se fosse um cartão de memória soldado na placa, tá? Então a gente vai ter dois. A gente vai ter o MSDC 0 e o MSDC 1. Então a gente vai ter dois aqui, ó, duas interfaces. A primeira, ela vai lá no chip de memória, ó, eMMC. Qual que é o chip de memória? É o U4401, certo? Deixa eu voltar aqui, beleza. Aqui tá. Já o segundo, ó, MSDC1, ó, vamos ver para onde ele vai. Ó, passa por um resistor e vai num conector. Qual conector será esse? Deixa eu ver. Ó, conector do
cartão de memória, lá no chip e no cartão de memória, tá? Então, você pode ver que o protocolo é o mesmo aqui, ó, MSDC, tá? S, né? Então tem reset, comando, clock e os dados, data 0 até o data 7. Tá? E no cartão de memória eu vou ter o clock e o comando, só não vou ter o reset, mas vou ter o clock e o comando. Vou ter também a linha de dados, que transmite os dados do cartão de memória para o processador. E ou da memória MMC para o processador. Tá? Beleza. Essa parte aqui, ó, Wi-Fi, WF, BT, Bluetooth. Então esse aqui vai se comunicar diretamente com o CI do Wi-Fi e com o CI do Bluetooth para a transmissão de dados. Tá? Beleza, GPIs I/O já falei. Vamos para a página E. Beleza, a página E é a página que interessa a gente, tá? Porque aqui é a alimentação da CPU, tá? Então, alimentação. A CPU, ela é chamada, ela não é simplesmente uma CPU, né? Ela é chamada de System on Chip, tá? Quer dizer que é um sistema em um único chip. Então, imagine que a CPU ela seria como se fosse uma placa-mãe com vários setores dessa placa. A gente teria um setor chamado CPU, a gente teria um outro setor aqui chamado VDD Modem. A gente teria uma GPU que cuida da parte gráfica, né? A gente vai ter aqui a RAM, né? A SD-RAM da GPU. A gente pode colocar ela aqui, ó. Certo? A gente vai ter aqui o Core, que é a CPU em si, né? Que é o núcleo, né? O centro da CPU. Então, a gente tem vários setores nessa CPU, certo? A gente vai ter aqui uma parte aqui que controla o LCD, a outra parte controla a parte de RF, né? Que é a nossa baseband. Então, a gente vai ter vários setores. E cada setor ele tem uma alimentação. Por exemplo, a gente tem aqui o modem, que alimenta a parte de RF, né? Parte de comunicação, de modulação e demodulação. Então é um modem, certo? É essa tensão aqui, ó, DVDD modem. Da onde ela vem? Ela vem do, deixa eu ver aqui. Não, essa aqui já é. Deixa eu pular. Ó, VDD V modem, certo? Ela vem lá do PMIC. Ó, VDD modem. Então essa daqui é uma alimentação da CPU. É uma das alimentações da CPU, que vem lá do PMIC. Então a gente pode ver que aqui é o PMIC, é o MT6358. Então a gente vai ter a VPROC, VCore, VModem, VPA, VS1, VS2, VGPU, VDRAM. Então a gente tem várias saídas do PMIC aqui que alimentam vários setores da placa. No caso essa VDD modem, ela vem lá do PMIC e alimenta esse setor aqui. Então a gente pode verificar se a gente tem as alimentações nesses capacitores aqui, ó. Qualquer um desses capacitores aqui, tá? Algumas tensões dessa daqui, elas só vão aparecer quando o aparelho já está iniciado, depois que ele já fez o boot, tá? Nem todas aqui aparecem, mas algumas, por exemplo, a VDD Core é a principal. Então assim que você dá o start no aparelho, já dá o power lá, ele já tem que aparecer aqui na VCore, tá? Ó, essa tensão aqui, ó, VCore e PMIC, tá? A gente tem uma saída aqui, por exemplo, a gente tem uma entrada VDD Core, tá? E a gente vai ter um retorno lá para o PMIC, que chama de VDD Core Feedback, FB, tá? Porque ele entra no processador e ele sai
por esse FB. O PMIC ele precisa estar sempre recebendo um feedback, ou seja, um retorno da tensão. Por exemplo, eu estou com uma tensão de 1 volt. Aí de repente o processador começou a abrir um jogo, abrir alguma coisa. O processador ele começou a trabalhar de uma forma mais que puxa mais tensão, né? Ou seja, ele precisa de mais potência. E aí essa tensão ela vai cair. Ou seja, esse 1 volt que eu injetei no processador vai cair, certo? Quando ele cai, ele vem pelo feedback aqui e o PMIC reconhece que ele caiu. E aí o PMIC vai aumentar a potência para manter a linha funcionando. A linha com a tensão correta que ela deve ter. Tá? Isso acontece em qualquer uma aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, GPU feedback, ó, processador feedback. Todas as linhas vai ter um retorno. Tá vendo? Então todas essas daqui são as alimentações, a VDD Modem, VDD Core, SRAM, VDD2, tá? Tudo isso aqui é alimentação. Vamos para a parte F. A parte F a gente vai ter o GND aqui. E a gente vai ter outras alimentações aqui, ó, dos periféricos. Então, se na parte E é a parte principal da CPU, certo? É a parte principal, ou seja, a parte de alimentação básica da CPU. Na parte F, a gente vai ter as alimentações de periféricos. Tá? Então, o que seria o periférico aqui, por exemplo? Ó, eu tenho a VIO 1.8, eu tenho a VMC PMU. Tá? Então, aqui são todas as partes de periféricos da CPU. São partes de comunicação, por exemplo, aqui com o cartão de memória e com a memória NAND. Comunicações aqui, ó, com display, câmera, USB, tá? Então são todos os periféricos. São todas as alimentações necessárias para que a CPU trabalhe internamente lá. Beleza, na parte G a gente vai ter comunicação com memória, aqui, ó, EMI, ó, já é a memória RAM, tá? Ó, que no caso desse aparelho, a gente tem a EMC, eMMC, separada aqui. Aqui a gente vai ter memória RAM, tá? Alimentação da memória RAM. Isso aqui eu já estou falando desse chip aqui, tá? Do chip de memória NAND e memória RAM conjugada. Então a gente vai ter alimentação da eMMC, alimentação da memória RAM. Aqui as comunicações que eu já falei da eMMC, tá? E o resto é comunicação de memória RAM. Aterramento e esse EMI aqui é tudo comunicação de memória RAM com a CPU. Ó. Nessa parte aqui, EMI Interface. Estou na G mesmo ou estou na F? A F eu já falei, né? Estou na G. Beleza. E aqui a parte de câmera. Câmera não, deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que é memória também. É isso mesmo, memória. Então tem várias comunicações com a memória RAM aqui. E aí depois da memória RAM, ele vai se comunicar com a memória NAND. Tá? Aqui, imaginem que aqui a gente tem a memória RAM, a metade para cá é a RAM e a outra metade é a MMC e eMMC, que é a memória NAND, que é onde fica armazenado o sistema operacional. Tá? Ok, vamos para a próxima parte. Ó, acabou. Então ele termina aqui na parte G. Tá? Então o principal, por exemplo, você tem um aparelho que ele não starta, ele dá um pulso e zera, a gente tem que verificar as tensões de alimentação da CPU. A gente tem que verificar a V-Core,
A gente consegue verificar simplesmente aqui, ó, qualquer capacitor desse aqui, ó, C1014, esse capacitorzinho aqui. Ou eu posso verificar lá na saída do PMIC também, ó, VDD Core, vamos ver. Aqui tem um monte aqui, ó, VDD Core, tá? Então eu tenho aqui, ó, lá no PMIC, PMIC não, já tô no processador, calma aí, aqui, ó, aqui já é o PMIC, ó, V-Core. Então eu tenho que ter aqui, ó, nessa saída V-Core 1, que é a saída principal, ela vai passar por uma bobina, né? A bobina lá do PMIC, todo PMIC, as saídas buck, vai ter uma bobina em série. Então são esse monte de bobinas aí, ó. L dos 2003, 2008, 2002, tá? Ó, aqui não diz a tensão que tem que ter, tá? Não diz a tensão. Esse esquema ele não diz a tensão, mas a gente sabe que tem que sair aqui por essa bobina V-Core, tá? Igual isso aqui, ó. A gente tem aqui o PMIC, certo? A gente vai ter várias bobinas, ó. A primeira bobina, ela vai sair do PMIC, e do outro lado da bobina, deixa eu ver aqui, ó. Ué, do outro lado não vai para lugar nenhum. Deixa eu ver qual bobina que é essa aqui. Essa aqui, ó. VS2, tá? VS2 PMU. Ó, ela vem e vai alimentar o próprio FPMIC. Então ela alimenta o próprio FPMIC para poder sair os LDOs lá na frente. Então aqui parece que ela não vai para lugar nenhum, mas ela vem para outro pad do próprio PMIC. Ela sai por esses dois pads aqui, ó, e vai entrar nesses pads aqui. Então ela gera o LDO lá. Beleza, já essa aqui, ó, ele sai aqui, ó, nesses dois pads e vai lá para a CPU. Então a maioria aqui, ó, CPU. Ó, a maioria alimenta CPU. Essa não, ó. Vamos ver qual que é essa. Qual bobina que é essa aqui, ó? Essa aqui, não é? Ó. Vamos ver. VPA. Então é Power Amplify. Essa não alimenta a CPU. Mas eu tenho um book reservado aqui para o PA de áudio. PA de áudio não. PA de RF. Tá? Olha lá. VPA PMU. Que vai lá pro PA. Que é esse aqui, ó. PA de RF. Vamos ver essa outra. Ó, essa outra PMIC volta pro PMIC também, mesma coisa. Ó. Tá? Então você vê que a maioria vai para CPU. Mas e a memória? Ó, e a memória? Vamos lá na memória, a gente vai ver as alimentações da memória. Ó, a memória é essa aqui, né? Então a memória, ó, a gente só tem uma página da memória. A gente já tem aqui, ó, EMC Power, alimentação. A gente tem que ter essa VMMC PMU nesse capacitor aqui, que é esse aqui, ó. Certo? A gente vai ter que ter a VIO 1.8, a EMI VDD, que alimenta lá a parte de memória RAM. E aqui a gente vai ter várias também, ó, VDD2, VDDQ. E aqui a parte de eMMC, a gente tem que ter essa aqui, ó, VDDI, nesses capacitores aqui. Então você vê que cada área da memória é alimentada por um setor, por uma tensão diferente, tá? Então a gente tem que analisar aqui, ó, da onde vem essa alimentação aqui. Eu quero saber da onde vem essa alimentação eMMC Power.
Então eu venho aqui, ó, eMMC PMU e vou seguindo a linha. Ó, da onde ela tá vindo? Ela tá vindo de um LDO que tá dentro do PMIC, que é esse aqui, ó, VEMMC, certo? Deixa eu ver se eu acho um capacitor em paralelo. Achei um resistor, aqui capacitor. Aqui eu não tenho como eu pesquisar. Mas beleza, a gente já sabe aqui que está sendo alimentado pelo PMIC. Tá? E quais capacitores a gente tem que medir para achar essa tensão. Beleza? Então é simples, a gente vê toda a ficha, ó, da memória e quais são as alimentações da memória. Tudo que tem V, ó, é tensão. Tá vendo? Ó, V, VDD, VDQ, VDI, certo? E é isso aí. Se as alimentações estão certinhas, aí a gente já vai ter que partir para uma análise da memória. Como fazer? Por exemplo, a gente tem a memória aqui, né? A gente tem a MMC aqui. A gente vai pegar esse clock aqui, ó, certo? Que está nesse test point aqui. E a gente vai aterrar. A gente tem esse test point. A gente vai ligar ele diretamente ao GND. Nisso a gente vai estar aterrando esse clock. A gente vai estar matando esse clock aqui. E a memória RAM, ela vai deixar de reconhecer. Vai deixar de trabalhar. Aí nisso, aterrando esse jumper aqui, a gente pluga no computador e verifica se a CPU vai reconhecer. A CPU, às vezes, você tem uma memória ruim e a CPU está tentando ler os dados lá na MMC. E ele trava, às vezes, no consumo, ou dá um consumo e zera. Tá? Então, para a gente ter certeza, a gente tem que tirar a MMC da jogada. Nisso, a CPU ela não vai... Ela vai entrar no modo de gravação, que é o modo Qualcomm ou o modo MediaTek, né? Aí você plugando ela no PC, ela vai reconhecer ou no modo Qualcomm ou no modo MediaTek. Se a CPU reconhecer, é sinal que a gente tem aqui todas as alimentações, pelo menos as principais de comunicação da CPU pela USB, funcionando. Então a gente vai ter a U1000 aqui, a gente vai ter as alimentações e consequentemente o PMIC também vai estar funcionando. E a gente descarta se é um problema de memória ou se é um problema de CPU, certo? Beleza, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida aí pode postar nos comentários aí que eu vou, assim que possível, já vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima.